Vou convidar-vos para que abram a palavra, as Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse e no capítulo 14. E vamos ler os versículos 6, Apocalipse 14 e o versículo 6. Apocalipse capítulo 14 e versículo 6 diz acerca desta grande tríplice mensagem angélica. A Bíblia fala-nos e diz-nos aqui nas Sagradas Escrituras um ultimato de Deus aos habitantes da terra. As mensagens dos três anjos. Vamos ler a mensagem do primeiro anjo, e a mensagem do primeiro anjo diz-nos o versículo 6: E vi outro anjo voando no meio do céu, que tinha o Evangelho eterno para pregá-lo a todos os moradores da terra e a todas as nações, tribos, línguas e povos, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo veio, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui encontramos, queridos irmãos, a mensagem do primeiro anjo. E encontramos que este é um ultimato de Deus para este planeta Terra. E encontraremos que nos foi deixado a solene admoestação de pregarmos estas mensagens angélicas. A mensageira do Senhor vai dizer-nos a nós que neste último tempo vai haver uma companhia que se vai manter da parte destas três mensagens angélicas. Neste estudo iremos que o colocamos com o título A Origem e o Progresso da Mensagem do Terceiro Anjo. Origem e progresso da mensagem do terceiro anjo, dos três anjos. Diz aqui no livro de Primeiros Escritos, na página 258, Primeiros Escritos, página 258, falando destas três mensagens angélicas. Diz: Vi que uma companhia se mantinha de pé e guardada e firme. E esta companhia que se mantém guardada e firme vai fazer algo. E o que é que vai fazer esta companhia que se mantém bem guardada e firme? Diz que vai negar o seu apoio àqueles que querem transtornar a fé estabelecida do corpo. Deus olhava com aprovação a essa companhia. Aqui vemos então dois grupos. Vemos dois grupos. O primeiro grupo, como é que está? O primeiro grupo está bem guardado e firme. E o segundo grupo, como é que está então? O segundo grupo está transtornando a fé e está levando o povo à apostasia. Estão negando as mensagens dos três anjos.
E a companhia que se mantém bem firme, o que é que faz com aqueles que estão negando a mensagem dos três anjos? Negam o seu apoio àqueles que não querem pregar a mensagem dos três anjos. Quando nós observamos, aqui nós temos colocado estes 3 degraus, porque nos diz que olhavam para uma plataforma bem firme. Se nós vamos a 1 de Coríntios capítulo 3, vamos então procurar 1 de Coríntios capítulo 3, e aqui nós vemos então 1 de Coríntios capítulo 3 e o versículo 10, para que observemos quem são aqueles que colocaram esta firme plataforma. 1 de Coríntios capítulo 3 e o versículo 10. Diz-nos então a Bíblia em 1 de Coríntios capítulo 3 e versículo 10. Conforme a graça de Deus que me é dada, eu, como perito arquiteto, pus o fundamento e outro edifica em cima, mas cada um olhe como sobre edifica. Porque ninguém pode colocar, e vamos ao versículo 11, outro fundamento que o que está exposto, o qual é Jesus Cristo. Quem pôs então este fundamento ou esta firme plataforma? O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que pôs esta firme plataforma. E esta firme plataforma também nos vai dizer no livro de Efésios e no capítulo 2, Efésios capítulo 2 e o versículo 20. Quem está edificando sobre este firme fundamento? Efésios 2:20 diz-nos então a Bíblia: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Então, quem é que colocou este firme fundamento? O nosso Senhor Jesus Cristo. E é-nos dito que existe uma companhia que mantém-se firme e estabelecida sobre esta plataforma. Mas também existem outros, guardadores do sábado ou adventistas, que estão negando esta firme plataforma e que estão negando a pregação destas 3 mensagens angélicas. Neste seguinte diapositivo é-nos dito novamente o livro de Primeiros Escritos, na página 258, na visão que estava a ter, diz aqui da seguinte forma o seguinte: foi-me mostrado quantos degraus? 3 degraus. Assim temos 3 degraus. E quais são estes degraus? As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. Aqui estão os 3 degraus. Nós, para estudarmos, vamos colocar aqui, a ver se nos ajuda a tecnologia. E vamos ver aqui
se podemos fazer um diagrama onde possamos tomar um breve estudo para que possamos compreender exatamente o que é que quer o Senhor que nós possamos conhecer. Quantos degraus existem? Existem 3 degraus. E vamos fazer uma linha. Existem 3 escalões, 3 degraus, aliás. E qual é o primeiro degrau? A mensagem do primeiro anjo. Vamos nós observar que estas 3 mensagens angélicas são a primeira mensagem é Apocalipse 14, do versículo 6 ao 7. Este aqui é o primeiro degrau. O segundo degrau é Apocalipse 14, 8. Esta é a mensagem do segundo anjo. E o terceiro é Apocalipse, capítulo 14, versículos do 9 ao 12. Estes são os 3 degraus, ou as 3 mensagens angélicas. Encontramos então que estas 3 mensagens angélicas são a plataforma. E quem edificou esta plataforma foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que edificou esta plataforma. Quais são os textos bíblicos que vemos? 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 11. E Efésios, capítulo 2 e o versículo 20. Assim, quando nós, apreciados irmãos, estamos a negar estas 3 mensagens angélicas, contra quem é que nós estamos a lutar? Contra o próprio Cristo. E estamos a lutar contra aquele que estabeleceu estes fundamentos. Agora existe um grupo que diz que vai estar firme nesta plataforma, enquanto que vai haver outro grupo que não vai estar firme nesta plataforma. Ou seja, não vai estar a pregar estas mensagens. A mensagem do primeiro anjo diz-nos, vamos repeti-la, vamos lê-la novamente, diz: temei a Deus. Temei a quem? Temei a Deus. E dai-lhe glória. Dá glória a quem? A Deus. Porque a hora do seu juízo já chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta é a primeira mensagem, ou o primeiro degrau. O segundo degrau está em Apocalipse 14, 8. O que é que nos diz a mensagem do segundo anjo? E outro anjo lhe seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua fornicação. Este é o segundo degrau.
E a mensagem do terceiro anjo, qual é? E o terceiro anjo lhe seguiu dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na sua fronte ou na sua mão, ele também beberá do vinho da ira de Deus, o qual é colocado puro no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do tormento deles sobe para sempre, para sempre. E aqueles que adoram a besta e a sua imagem não têm de repouso nem de dia nem de noite, nem qualquer que receba a marca do seu nome. E aqui vem então este pequeno grupo, este grupozinho que nós lemos, que dizia que viu uma companhia que se mantinha de pé e bem guardada e firme. No versículo 12 está esta companhia, este grupo. Aqui estão a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, aqui temos os 3 degraus. As 3 mensagens angélicas. Agora vejamos o que nos diz a passagem. Ao falar que diz que nos foi mostrado 3 degraus, que já os vimos. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjos. E disse o meu anjo acompanhante. O que é que diz então o anjo acompanhante? Ai daquele que mova um bloco ou um alfinete destas mensagens. Ai daquele. Podemos nós mover estas mensagens? A verdadeira compreensão destas mensagens é de importância vital. E encontramos, pois, meus apreciados irmãos, que aqui existe e que aqui estão as 3 mensagens angélicas. Estas mensagens angélicas, vejamos o que nos diz a Review and Earl de 31 de outubro de 1899. As mensagens dos anjos primeiro, segundo e que mais? E terceiro têm que repetir-se. O chamado tem que ser dado à igreja. Assim, o que é que tem que ocorrer com estas mensagens? Têm que ser repetidas. Vamos observar aqui nesta outra ilustração, aonde estas 3 mensagens angélicas têm que ser repetidas. E vamos observar o seu alinhamento. Novamente, vamos fazer uma linha. E o que é que tem que ocorrer com estas mensagens? Têm que ser repetidas. Têm que ser repetidas. Têm que ser novamente ser dadas. Têm que ser novamente pregadas. Agora vamos nós observar que estas 3 mensagens angélicas, nós estamos por terminar este ano. E nós estamos aqui. Em que anos nós estamos hoje? Em 2023.
E o que é que tem que ocorrer com estas mensagens? Têm que ser repetidas. Então, o nosso dever é que quando comecemos o ano de 2024, qual é então a nossa missão? Repetir e que coisas? As mensagens dos três anjos. Assim, encontramos que temos que repetir Apocalipse 14, do versículo 6 ao 7, Apocalipse 14, 8 e Apocalipse 14, do 9 ao 12. Quando estas três mensagens angélicas terminem, o que é que terminou? Exatamente quando estas três mensagens angélicas tenham terminado, terá também terminado, terá ocorrido o encerramento do tempo da graça. Sabemos quando é que vai ocorrer o tempo da graça? Não, não sabemos. Mas sabemos que está brevemente para terminar o tempo da graça. E o nosso chamado é repetir as mensagens dos três anjos. O nosso chamado é alçar a voz para darmos estas três mensagens angélicas. E por que é que temos que repetir estas três mensagens angélicas? Vejam o que nos diz a Mensageira do Senhor, no livro Primeiros Escritos, página 258. O destino das almas depende da maneira como são recebidas. Quando nós observamos que o destino das almas depende como são recebidas estas mensagens, estas três tríplices mensagens vão se converter em, e vamos observar aqui, isto se chama o alto clamor. Como é que é chamado? O alto clamor. Fazemos então a seguinte pergunta: nós poderemos ser parte do alto clamor? A isto se chama repetir ou continuar a pregar a mensagem dos três anjos e se converterá em alto clamor. E onde é que nós encontramos este alto clamor? Recordemos, Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. E depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Assim, toda a terra vai ser iluminada com o quê? Com o alto clamor. E o alto clamor inclui a mensagem dos três anjos. Isto é o que inclui o alto clamor, a mensagem dos três anjos. O versículo 2 inclui a mensagem do segundo anjo e aqui ataca diretamente a Babilónia e diz: clamou fortemente em alta voz, dizendo: caída é Babilónia, a grande, e tornou-se habitação de demónios e guarida de todo o espírito imundo e albergue de toda a ave imunda e aborrecível. Então, estas três mensagens angélicas, o seu trabalho é, vamos observar aqui,
o seu trabalho da mensagem destes três anjos é que quando se dê o alto clamor, vão tirar as almas que estão em Babilônia, que beberam do vinho do erro de Babilônia. E quem é que se vão a unir estas almas? Ao remanescente. Vão reunir-se ao remanescente, aos que estão firmes nesta plataforma. E é-nos dito que o destino das almas depende de como nós damos estas três mensagens angélicas. Continua a dizer a passagem. Vejamos então o que nos diz. Novamente, fez-me-se recorrer a estas mensagens e vi a quão alto preço haviam obtido a sua experiência o povo de Deus. Teve-o por muito padecimento e severo conflito. Deus o tinha conduzido passo a passo até colocá-lo sobre uma plataforma sólida e incomovível. A quem pôs Deus sobre esta plataforma? Ao remanescente. Deus colocou sobre esta plataforma o remanescente. E quando é que surgiu este remanescente? Vamos observar novamente nós e vamos ver que a este remanescente que Deus colocou sobre esta plataforma foi um movimento profético. E vamos encontrar, em primeira instância, que este remanescente, o qual subiu a esta plataforma e se manteve firme, foi, se nós colocarmos aqui, nesta ilustração, colocamos o fim das 2300 tardes e manhãs. Quando é que isto ocorreu? Em 1844. 22 de outubro de 1844. E o que é que estava a ser culminado a 22 de outubro de 1844? E onde é que nós encontramos esta fase das 2300 tardes e manhãs? Em que passagem? Em Daniel, capítulo 8 e versículo 14. Vamos então ler Daniel 8, 14. Daniel, capítulo 8 e o versículo 14. Diz-nos a Bíblia em Daniel 8, 14. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Assim, quando terminaram estas 2300 tardes e manhãs, que são as de Daniel, capítulo 8 e o versículo 14, estavam-se finalizando as 2300 tardes e manhãs. E houve um remanescente. Esse remanescente houve um remanescente. Este remanescente surgiu destas tríplices mensagens angélicas. Depois de 1844. Este remanescente subiu à plataforma destas três mensagens angélicas.
este remanescente começou a subir novamente a mensagem do primeiro anjo. Apocalipse 14, 6 ao 7. Subiu o segundo degrau. Apocalipse 14, 8. E subiu o terceiro degrau. Apocalipse 14, do 9 ao 12. Por isso, a passagem diz-nos assim, que quando nós lemos esta passagem, ela diz-nos que vi a quão alto preço haviam obtido a sua experiência o povo de Deus. Este remanescente subiu sobre esta plataforma. E quando subiram sobre esta plataforma, ao finalizarem-se as 2.300 tardes e manhãs, eles olharam algo. Quando terminaram as 2.300 tardes e manhãs, eles encontraram algo solene. Vamos ler isso em Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Versículo 19. Quando finalizaram as 2.300 tardes e manhãs, eles deram-se conta de algo. A este departamento, a este lugar, levou-os a mensagem dos três anjos. A que compartimento os levou? Ao lugar santíssimo. A que compartimento nos vai levar a mensagem dos três anjos? Ao lugar santíssimo. Por isso, quando nós lemos Apocalipse 11, 19, e o templo de Deus se foi aberto no céu, e a arca do seu testemunho foi vista no seu templo, assim, por isso, quando nós vamos a destas mensagens, quando vamos para cima destes 3 degraus, aonde é que eles nos vão levar? Vão levar-nos a este lugar, ao lugar santíssimo. A esse lugar nos vão levar estas mensagens. E o que é que está a ocorrer no lugar santíssimo? O juízo investigativo. Aí nos vai levar estas mensagens angélicas. Nos vão levar ao juízo. Nos vão levar a estarmos diante do grande juiz. Nos vão levar diante dos livros. Nos vão levar diante do dia da expiação. É aí que nos vão levar estas 3 mensagens angélicas. Assim, quando nós proclamamos estas 3 mensagens angélicas, aonde é que nós devemos levar aos que escutam estas mensagens? Ao lugar santíssimo. E quem é que está no lugar santíssimo? Aí, nesse departamento, existem 2 seres que podemos ver em Daniel, no capítulo 7. Vamos ler. Vai levar-nos diante do Ancião de Dias e diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 7 e o versículo 9. O que é que nos diz a Bíblia? Estive observando até que foram postos
uns tronos. E o ancião de dias assentou-se com as suas vestiduras brancas como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã pura, e o seu trono era como chama de fogo, e as suas rodas como fogo ardente. Quem é que está neste compartimento? É-nos dito que um rio de fogo procedia e saía diante dele. Milhares e de milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. O juiz sentou-se e os livros foram abertos. Quem é que está neste departamento do lugar santíssimo? O juiz. E quem é este juiz? Deus Pai. E quem é que estava mais neste departamento do lugar santíssimo? Os anjos, as testemunhas. E logo nos diz o versículo 13: olhava eu na visão da noite, e aqui nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem, que vinha e chegou até ao ancião de dias, e lhe fizeram chegar diante dele. Quem é este Filho do Homem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E em que departamento está o nosso Senhor Jesus Cristo? No lugar santíssimo. De onde? Do santuário celestial. Assim, quando nós observamos que estas três mensagens angélicas têm que ser pregadas, estas três mensagens nos vão levar ao lugar santíssimo e, em todo o sentido da palavra, nos vão levar ao santuário celestial. É aí onde nos vão levar estas três mensagens angélicas. Quando nós entramos no santuário celestial e cruzamos este véu pela fé no lugar santíssimo, nós vamos observar isto. Com isto nós vamos observar, prezados irmãos. Com quem é que nós vamos observar? Com os pilares da nossa fé. Nós vamos observar com a purificação do santuário. Vamos encontrar deste véu a mensagem dos três anjos. Vamos encontrar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos encontrar o templo de Deus, a lei de Deus, o sábado e a não imortalidade da alma. É aí onde nos vão levar as mensagens dos três anjos quando nós entramos no lugar santíssimo. Faço-te a pergunta: o Senhor quer usar-nos para pregarmos estas mensagens? E diz-nos que o destino das almas depende de como é que estas mensagens são recebidas. O que é que temos nós a fazer para pregarmos estas mensagens? Temos que subir a esta plataforma. Temos que subir o primeiro degrau, Apocalipse 14, 6 a 7. E depois temos que subir o segundo degrau, sair de Babilónia. E, em terceiro lugar, temos que subir o terceiro degrau, a mensagem do terceiro anjo. E entraremos em que departamento? No lugar santíssimo do santuário celestial. Faço-vos a pergunta:
se gostariam de entrar neste compartimento. Fazem vocês que muitos questionam estes 3 degraus. Vejam o que nos diz a mensageira do Senhor em Primeiros Escritos acerca daqueles que rejeitam estas mensagens angélicas. Diz-nos aqui: vi a certas pessoas aproximarem-se da plataforma e o que é que faziam? E examinar os seus fundamentos. Alguns subiram e imediatamente a ela e com regozijo. O que é que então acontecia com alguns? Subiam arranhando os dentes ou com regozijo? Com regozijo. Alegres, contentes. Mas outros, o que é que nos diz aqui? Começaram a encontrar defeitos no fundamento. O que é que diziam? Não está bem. Andamos a pregar a mensagem dos 3 anjos. Não está bem, andamos a pregar as mensagens dos 3 anjos. E estes que examinavam este fundamento, o que é que diziam? Queriam que se fizessem melhorias. Então a plataforma seria mais perfeita e muitas mais pessoas seriam mais felizes. Então o que é que estavam a procurar estes que estavam contra esta plataforma? Mudá-la. Mudá-la por bem de quem? Das pessoas, do povo. Oh, assim o povo se sente mais feliz, o povo se sente mais cómodo. Que não ficam espantados, porque a mensagem dos 3 anjos é uma mensagem forte, dura, que divide, que desmascara as tradições, os ídolos, as práticas, os costumes. Mas este grupo diz que não. Devemos fazer melhorias. Podemos pregar a mensagem do primeiro, do segundo anjo e do terceiro anjo, mas isto não devemos pregar. Não devemos amedrontar as pessoas, não devemos falar sobre a besta, nem falar-lhes do anticristo, não devemos falar das doutrinas de Babilónia, não devemos falar das tradições pagãs. Isso não deve ser dito a elas. Devemos fazer com que as pessoas, que os adventistas, se sintam felizes e cómodos nos seus lugares. Devemos fazer melhoras. Mas existem outros que vejam o que é que nos diz aqui. Alguns baixavam da plataforma para examiná-la e declaravam que estava mal colocada. O que é que então declarava? Que estava mal. Enquanto que outros, como é que se mantinham? Firmes na plataforma. Diz-nos a mensageira do Senhor. Mas vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam àqueles que haviam baixado dela a que cessassem as suas queixas, porque Deus era o artífice mestre e eles estavam combatendo contra ele. Então, aqueles que não querem pregar esta mensagem, a quem é que estão combatendo? Contra Deus. Assim, qual é a nossa missão, meus prezados irmãos, para este novo ano que começa? Temos que repetir estas tríplices mensagens angélicas. E a quem? A todo o mundo. A toda a nação, tribo, língua e povo. E o Senhor nos está fazendo este convite para sermos parte deste alto clamor.
os que entram no lugar santíssimo para fazer parte do alto clamor. Os que sobem estes 3 degraus vão fazer parte do alto clamor. Os que avançam pela fé vão sair vitoriosos do juízo de Deus. Quando termina estas 3 mensagens angélicas e se fecha o tempo de graça, o que é que vai ocorrer? Vamos observar em Apocalipse no capítulo 16 e vamos ler, aliás, a partir do capítulo 15 primeiramente. Apocalipse 15, versículo 5. Preparação para o quê? Para a ira de Deus. E aonde é que sai a ira de Deus? Do templo. E que é por outro nome se é conhecido o templo? O santuário. Diz-nos o versículo 5, e depois destas coisas observei e vi o templo do tabernáculo do testemunho que foi aberto no céu. E o que é que saíram dessa parte do tabernáculo? E saíram do templo os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos com linho puro e resplandecentes, e ao redor do peito com símbolos. E então assim, uma vez que se termine estas 3 mensagens angélicas, o que é que ocorrerá? Virá vêm as pragas. E vamos ver aqui. E estas pragas, a quem é que vão cair elas? Sobre aqueles que saíram da plataforma. Sobre os que não subiram estes 3 degraus. Sobre os que rejeitaram estas tríplices mensagens angélicas. Sobre eles vão cair as 7 últimas pragas. Sobre os que não participaram do alto clamor. Diz-nos a mensageira do Senhor que existem muitas verdades na Bíblia, mas a verdade presente é a que o povo, o que o rebanho necessita. E estas tríplices mensagens angélicas vão ser dadas por um remanescente fiel e verdadeiro. Vão ser dadas por um grupo de pessoas que se vão manter ao lado da verdade. Mesmo que os céus possam cair. Estas 3 mensagens angélicas, vamos aqui observar que quando seja dado o alto clamor, e aqui é onde encontramos o convite, como é que se vai ser dado o alto clamor? Quando nós observamos o alto clamor, o que é que contém o alto clamor? Este alto clamor vai ser dado através dos livros, que são as publicações. Vai ser dado através das pregações. Este alto clamor vai ser dado através de campanhas.
de congressos, reuniões. Este alto clamor vai ser dado, não somente vai ser dado através destes, mas devem que se repartir por várias partes. Tem que ser dado através da obra médico-missionária. A reforma pró-saúde. E este alto clamor diz-nos aqui que o Senhor nos deixou a nós para darmos este alto clamor. Estes dois recursos. E quais são estes dois recursos? Os dízimos e as ofertas. Para terminar esta mensagem. Para dar esta mensagem. Aí, na Bíblia de Estudo, vamos ler em Apocalipse 14. Na Bíblia de Estudo, em Apocalipse 14, ao falar das três mensagens angélicas, diz-nos: Cristo vem pela segunda vez com poder para a salvação e enviou as mensagens dos anjos, primeiro, segundo e terceiro, para preparar aos seres humanos para que o dito acontecimento. Estes anjos representam aos que recebem a verdade e apresentam o Evangelho ao mundo com poder. Carta 79 de 1900. Em quem então representam estas mensagens que estão aqui? A quem é que elas representam? A estes que estão aqui? Representam-nos a nós, aqueles que recebemos esta mensagem. E o que é que vão apresentar estes que recebem esta mensagem? A que o povo suba estes degraus. Por isso, neste novo ano, meus irmãos, que vem, necessitamos de redobrar esforços, porque, como estamos observando aqui, estas três mensagens angélicas é necessário que nos preparem para a segunda vinda de Jesus. Ou para o advento. Para isso, elas nos vão preparar. E os que rejeitam esta mensagem dos três anjos estarão preparados para esta segunda vinda? Não. Não vão estar preparados. E é dito que muitos baixam desta plataforma. Muitos já não querem pregar estas mensagens. É-nos dito que, como lemos na passagem, querem se tornar felizes, para que as igrejas estejam contentes e ao introduzir-se ao mundo na igreja para que a igreja fique satisfeita. Para ir finalizando,
Vejamos o que nos diz a mensageira do Senhor. Diz-nos aqui, ao falar desta plataforma, a advertência chegou. Não se deve ser permitido em nada que entre o nosso fundamento da fé, sobre o que o temos estado a edificar. Desde que a mensagem chegou em 1842, 43 e 44, eu estava nesta mensagem. Desde então, tenho estado de pé perante o mundo, fiel à luz que Deus nos tem dado. Não propomos colocar nossos pés fora da plataforma na qual se foi colocado quando, dia após dia, buscávamos ao Senhor com fervente oração em busca de luz. E logo o que é que nos diz aqui, meus irmãos? Crês que eu poderia renunciar à luz que Deus me tem dado? Tem que ser essa luz como a rocha da eternidade. Tenho estado a ser guiada desde que foi dada. Irmãos e irmãs, Deus vive e reina e opera na atualidade. A sua mão está na roda, no timão do barco, e na sua providência Ele está movendo a roda de acordo com a sua própria vontade. Que os homens não se apeguem aos documentos dizendo o que farão e o que não farão. Que se aferrem ao Senhor dos céus, e então a luz do céu brilhará no templo da alma e veremos a salvação de Deus. Todas as mensagens dadas na mensagem anterior, que é o Boletim da Conferência Geral, de 6 de abril de 1903. Na seguinte página é de Manuscript Release, o volume 21, e na página 437. Todas as mensagens dadas desde 1840 a 1844, o que é que tem que ser? Têm que ser reforçadas. E quando? Agora. Porque existem muitas pessoas que têm perdido o quê? O seu rumo. Têm perdido o caminho, têm perdido o olhar. Fora da onde? Destas tríplices mensagens angélicas. As mensagens são para ir aonde? A todas as igrejas do mundo. Diz-nos aqui a carta 75 de 1905, as verdades que recebemos em quando? Em 1841, 42, 43 e 44. E o que é que devem ser feitas agora? Agora devem ser estudadas e proclamadas. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anos serão proclamadas no futuro em grande clamor. Serão dadas com fervor, determinação e no poder do Espírito. Assim, meus irmãos, qual é o convite que nos faz o Senhor? Repetirmos estas três mensagens angélicas e darmos-las ao mundo. Gostarias de fazer parte deste movimento? Aos nossos irmãos que nos estão a acompanhar neste dia? Gostariam de fazer parte deste movimento da pregação da mensagem dos três anjos? Do que nos tem feito um povo distinto e peculiar? Quando nós vamos e compreendamos estas mensagens no seu contexto original, na sua origem, no seu tempo histórico, no seu tempo profético,
entenderemos porque é que somos um remanescente distinto e especial fora do mundo. Estas 3 mensagens angélicas vão nos tirar completamente de Babilônia. Estas 3 mensagens angélicas vão nos mudar a nossa maneira de pensar, o nosso caráter, a nossa alimentação, a nossa forma de vestir. Estas 3 mensagens angélicas vão nos levar à mesma presença de Deus, aonde existe um Deus que é santo, aonde existe um Filho que é santo e aonde existe uma presença de um Espírito que é santo também. Vai nos levar diretamente a enfrentarmos cara a cara com o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz-nos que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Por isso, quando nos é feito este convite, falando destas tríplices mensagens angélicas, o anjo que une a sua voz, e qual é o anjo que une a sua voz à mensagem da proclamação da terceira mensagem? O quarto iluminará toda a terra com a sua glória. Assim se prediz uma obra de extensão universal e de poder extraordinário. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder divino. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todas as nações do mundo e da terra, e alguns países se distinguiu por um maior interesse religioso que foi visto em qualquer país desde o tempo da Reforma do século XVI. E o que é que nos diz o conflito dos séculos na página 596, no parágrafo 1? Mas tudo isto será superado. Porquê? Pelo poderoso movimento que há de ser desenvolvido sob a proclamação da última admoestação do terceiro anjo. Como é que será pregado fora de clamor? Por uma organização unida com o Estado? Não. Vai ser exatamente como ocorreu em 1840. Um movimento de leigos, um movimento de pessoas que estão comprometidas com estas mensagens, um movimento de pastores que não vão ser assalariados, um movimento de irmãos e irmãs que vão dar tudo pela pregação desta mensagem. Apesar de dizer aqui o movimento, diz-nos aqui então um movimento, não nos diz aqui uma igreja organizada, mas diz-nos um movimento, um poderoso movimento dirigido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo levantará homens e mulheres para que proclamem esta mensagem, levantará crianças que vão proclamar estas mensagens. E vão estar a ser dirigidos pela mão de Deus. Cristo disse: bem-aventurados os vossos olhos que veem e ouvem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque de certo vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e não viram o que vocês veem e ouvem. Bem-aventurados os homens que ouviram as coisas que se veem, que viram em 1843 e 1844. Manuscript Release, volume 21, página 437. Faço-te então a pergunta, meu irmão. Queres ser parte deste movimento? Levanta-te.
Unge os teus olhos com colírio. Veste-te da armadura de Deus. Acordam-se vocês que há 15 dias falámos acerca deste convite sobre as ceias das bodas que fez um homem? A quem é que foi convidado primeiramente? A quem é que foi convidado primeiramente a essa ceia das bodas? Aos judeus. Aceitaram eles esse convite? Não, rejeitaram-no. Sabem vocês que na profecia, aqui observamos nós, e isto é parte da profecia, se Deus permitir, um dia continuaremos com esta apresentação e continuaremos com a origem e o desenvolvimento da mensagem do terceiro anjo. Aqui, neste lugar que vocês estão vendo aqui foi onde nasceu o Filho de Deus, em Israel. Esse povo judeu que foi chamado para anunciar o advento do Salvador. Esse povo que foi chamado e os convidaram para as ceias da boda, mas que alguém disse que não tenho tempo e outro disse que tenho que tratar dos meus gados, outro disse que tenho que comprar um terreno e não quiseram ter o convite. E é-nos dito que aquele que fez a ceia disse aos seus servos: vinde e convidai todos aqueles cegos, mudos e mancos e que venham para a ceia. E o servo fiel saiu obedecendo à voz do seu senhor e convidou a esses todos para que viessem à ceia da boda. Quem eram eles? Os gentios. A quem levantou Deus para dar a mensagem aos gentios? A Paulo, a Barnabé. Eles eram esses servos. Mas é-nos dito que o servo chegou com o seu senhor e disse: Senhor, temos convidado aos pobres, aos cegos, aos mancos, aos mudos, e mesmo assim ainda existem espaços para a tua ceia. E a ordem é: vão pelos caminhos, vão pelos valados e convidem a todos aqueles que encontram para que venham à minha ceia. A mensagem de estar encerrada no Oriente agora movia-se para o Ocidente e Deus ia levantar uma nação à qual se lhe entregaria estas 3 mensagens angélicas. Esta nação iria ser os Estados Unidos do Norte da América, onde se proclamaria a mensagem dos 3 anjos na sua origem, no seu desenvolvimento e no seu tempo profético. E levantar-se-ia servos para proclamarem estas mensagens. Quem dirigia estas mensagens? Diz-nos a Bíblia que quem dirigia esta mensagem era a poderosa mão de Deus, que estava a dirigir estes homens, estas mulheres, estas crianças, para prepararem um povo. E daqui, dos Estados Unidos, onde surgiram as 3 mensagens angélicas, se iria mover para o México, para a Venezuela, para a Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil, Argentina, para todo o sul da América. E estas 3 mensagens angélicas expandir-se-iam novamente para onde foi rejeitada a primeiro convite.
Por isso, a mensagem do primeiro anjo diz-nos a toda a nação, a toda a tribo, a todo o povo e a toda a língua. E toda a terra será iluminada com esta mensagem dos três anjos. Servos iluminados pelo poder do Espírito Santo sairão a pregar esta mensagem. E será através, como já lemos, de publicações, de livros, de vídeos, de Bíblias, de conferências, de reuniões, de campanhas, e toda a terra será iluminada com a sua glória, com a glória de Deus. Por isso, meus prezados irmãos, este novo ano que começa, não desmaiemos, continuemos avançando, continuamos proclamando esta mensagem. E àqueles irmãos que estão a observar-nos, levanta-te, levanta-te, toma o teu lugar nesta mensagem, neste movimento, e permite que o Senhor te use conforme as capacidades que Ele nos deu a cada um de nós. Gostarias de ser parte deste movimento, irmão? Vamos colocar-nos de pé, vamos colocar-nos de joelhos e vamos pedir a Deus que nos ajude para que possamos nós mesmos proclamar esta grande obra que o Senhor nos encomendou. Mas para podermos fazer isto, primeiramente temos que subirmos a esta plataforma, subir estes degraus, fazê-los nossos. Que vivamos estas mensagens nos nossos corações e possamos sair a proclamar a ela estas mensagens ao mundo. Amantíssimo Deus, que a tua morada está nos altos dos céus, nos tens dado uma grande obra solene de pregar estas três mensagens angélicas, onde, da forma como a apresentamos, depende o destino das almas. Estas três mensagens angélicas nos introduzem ao lugar santíssimo do santuário celestial. Levam-nos diante da tua própria presença, perante o trono do juízo de Deus. Nos leva diante de um Deus santo. Nos leva diante do teu Filho que é santo. E nos leva diante do teu Espírito que é santo. Mostra-nos os nossos defeitos de caráter. Nos mostram os nossos falsos ensinamentos que temos trazido por tantos anos. Porque ainda que digamos e que nunca possamos ter bebido do vinho de Babilônia, em algum momento estivemos em Babilônia. E possa ser que, todavia, estejamos carregando com algumas doutrinas de Babilônia, com algumas práticas babilônicas, mas quando nós subimos à plataforma da verdade e subimos individualmente estas tríplices mensagens angélicas, todo o vestígio de Babilônia será afastado. E todo aquele verdadeiro adorador que teme a Deus e adora aquele que fez o céu, a terra e as fontes das águas. Estas tríplices mensagens angélicas nos vão preparar para a segunda vinda do Filho de Deus a este planeta Terra. Mas antes, temos que viver estas mensagens e pregá-las,
Temos que ensiná-las para que outros venham a esta preciosa verdade. Levanta obreiros, levanta filhos teus. A profecia diz-nos que eles virão e que esta obra será muito maior do que a que ocorreu em 1840 e que nenhuma denominação ou organização, que nenhum pastor vai poder detê-la, porque a palavra de Deus iluminará a toda a terra com a sua luz, com a mensagem dos 3 anjos, porque assim está escrito. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos avançando pela fé e a continuarmos proclamando as tuas mensagens. Tudo isto te pedimos e suplicamos no precioso nome e o bendito nome do teu Filho e amado, divino Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe a todos, queridos irmãos.